Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lara Roberta. Na aula de hoje, é a parte 2 da nossa videoaula sobre conjunções. Só que hoje nós falaremos especificamente das classificações das conjunções, ok? Para começar, nós falaremos inicialmente das conjunções coordenativas. Como nós vimos na aula anteriormente, né, na breve introdução, nós vimos que elas se dividem em coordenativas e subordinativas. As coordenativas são aquelas conjunções que vão estar estabelecidas em frases, orações, certo? Que possuem sentidos independentes, tá? Sentidos completos entre si. Por exemplo, olha, Helena veio e rapidamente nos conquistou. Observem aí a conjunção e, certo? Olha, Helena veio, uma frase, a oração que tem sentido completo. Rapidamente nos conquistou. Aqui também tem outro sentido, certo? Completo. O e aí, a conjunção faz a ligação, mas elas são independentes entre si, correto? As coordenativas, tá? Elas podem ser divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. As aditivas são aquelas que acrescentam, certo? Somam uma ideia, tá? E podem ser alguns exemplos, né, de conjunções aditivas são mas também, como ainda, tá? Então, observem nas frases. Olha, a primeira. Ele não veio e nem deu satisfação. Olha, o nem aqui, ó, a conjunção, acrescenta uma ideia que além dele não ter vindo, certo? Ele ainda não deu a satisfação. Então, acrescenta aí uma ideia, né, ao que foi dito anteriormente. Observem aqui. Lara saiu e Felipe ficou. Então, olha, o ezinho aí, ó, acrescenta aqui. Lara saiu e Felipe ficou. Então, vocês conseguem, né, perceber, então, esse acréscimo de uma oração, de uma informação de uma oração para outra, correto? As adversativas, tá, já vão ser aquelas que se opõem a uma ideia, certo? Ao que foi dito anteriormente, a uma ideia expressa, certo? Olha, estudei, tá? Cria aquela expectativa, estudei, mas, olha, o mas aí não passei. Então, as adversativas são mas, são porém, contudo, entretanto, tá? Se opõe aí, ó, embora tenha estudado, né, não passou. Então, é oposto ao que está dito anteriormente. As alternativas são aquelas que nos possibilitam, né, optar por uma outra opção em relação a algo, ou até mesmo, né, fazer a possibilidade de realizar duas ações ao mesmo tempo. Olhem, ora ela quer, ora ela não quer. Então, as conjunções aí, ó, possibilita, né, essa questão da ação e pode ser ora, ora, ou, quer, seja, tá ok? E aqui, ó, siga as instruções ou mude de emprego. Então, tá dando aí duas alternativas, duas possibilidades. Ou segue as instruções ou mude de emprego, tá certo? Já em relação às conclusivas, tá? São aquelas que impõem, né, uma conclusão de uma ideia, até mesmo que pode ser estabelecida uma conclusão ao que vem dito anteriormente, certo? Vejam, ó, são meus alunos, tá? Portanto, merecem a melhor aula, correto? E as explicativas, como o próprio nome já diz, né? São aquelas que dão uma ideia de explicação, certo? Explicam o que vem dito anteriormente à conjunção, certo? Olha, vamos embora que já está tarde. Então, por quê? Por qual motivo, né, a ação de ir embora? Porque já está tarde, que já está tarde. Então, agora, né, além das coordenativas, nós temos então as conjunções subordinativas, tá? São aquelas que não possuem um sentido independente entre si, ou seja, elas precisam estar interligadas umas às outras para que tenham sentido. Então, a conjunção vai necessariamente precisar estar aí para fazer esse sentido entre as duas orações. Vejam aí, por exemplo, ó, queríamos que vocês não mentissem. Se a gente diz só queríamos, tem sentido completo? Não. A gente pergunta, queríamos o quê? Então, que vocês não mentissem. Então, uma frase depende da outra, correto? Então, assim, são subordinativas.
As subordinativas, elas são divididas em integrantes, adverbiais, causais, consecutivas, condicionais, concessivas, conformativas, comparativas, finais, proporcionais e temporais. Bom, sendo assim, vejamos primeiro, então, em relação às integrantes. As integrantes, elas vão ser representadas pelo se e pelo que, tá? E elas não vão apresentar valores semânticos, apenas sintáticos, ou seja, elas não vão ter um sentido, tá, aqui na frase em si, elas vão servir apenas realmente para estabelecer essa ligação. Vejam aí, ó, não sei se ela virá, porque se a gente dissesse apenas não sei, ela virá, ficaria muito errôneo, né? Muito complexo. Então, não daria certo. Então, precisamos aí da conjunção se. Não sei se ela virá, mas não tem um valor semântico em si, tá? É certo que tudo se acaba. Então, é certo, tudo se acaba. Não, precisamos da conjunção que, mas não tem um valor semântico, apenas sintático. Tudo bem? Em relação às conjunções subordinativas adverbiais, como nós vimos, elas se dividem aí em diversas. Trouxe aqui os exemplos de algumas, tá? Primeiro aí, orações subordinativas adverbiais de causa, tá? Olha, eu canto porque isso me anima. As adverbiais de causa, elas têm sentido, tá? De uma explicação, tá? Uma causa consequente da ação que vem anteriormente, que vem primeiro aqui. Então, eu canto, tá? Porque isso me anima, tá? Então, a causa de cantar, tá? É porque anima, né, o eu, tá? Em relação às concessivas, tá? Elas se opõem, tá? Ao que vai dizer, né, posteriormente, tá? Mas de modo que não vai desmentir, tá? Aquela ideia. Então, ó, embora não estudasse, passou, correto? Então, aqui, ó, se opõe ao que vem dito depois, mas não desmente, tá bom? Essa é a ideia aqui. E as temporais, que são também exemplos de conjunções subordinativas, tá? Em relação às adverbiais, vão expressar a ideia de tempo da ação, tá? Ó, mal cheguei, a janela caiu, correto? Então, nós fizemos aí uma breve explicação sobre as classificações das conjunções, tá? Então, eu peço que vocês deem uma olhada lá no módulo, tá? No módulo 9, que vai estar explicando desde lá a introdução de todas as conjunções, tá? O que é o conceito, as locuções conjuntivas, a polissemia e as classificações. Qualquer dúvida, tá? Anotem para que a gente possa discutir na nossa aula online, ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigada!